Bom dia, a paz do Senhor. Meu esposo saiu mais cedo, nem deu tempo dele tomar café porque ele tinha um compromisso e ele acabou saindo, mas não deu tempo de beber café. Fiz um lanche para ele aqui, mas eu vou comer um lanche dele, já que ele não vai comer. E todo dia eu já peguei isso como hábito, sabe? Isso que eu criei um hábito. Todos os dias de manhã, antes de você mexer no celular, antes de você ouvir a mensagem que te mandaram no dia anterior que não deu para responder, principalmente antes de ficar navegando em redes sociais aí, que às vezes distrai a cabeça da gente. A gente começa a ver, né? Aí vai, Reels, Short, aí vai. Quando você vê, você já se distraiu algo que não poderia ter entrado na nossa mente, acabou entrando como uma notícia que às vezes surpreende a gente logo de manhã, né? Tudo, né? Então, eu tenho o hábito de estar lendo. Lendo não, escrevendo. E isso aconteceu comigo desde muitos anos. Muitos anos. E aí, o que você escreve? Eu tenho o meu jeito particular de escrever. Eu aprendi. Aqui na internet tem muitas pessoas que fazem de várias formas. Só que a forma que dá certo para mim e que eu não mudo é a forma que eu coloco. A data de hoje, claro, né? Todo dia eu coloco a data e eu coloco pelo menos 5 coisas que eu já tenho e que eu sou já é realizada e eu sou grata. Então eu coloco saúde, a provisão, as portas abertas. Eu coloco tudo que vem na minha cabeça, assim. Lógico que eu vou colocando aleatório, uma hora eu coloco bem mais que 5, outras vezes eu coloco 5. E é assim eu vou colocando, né? Pelo nosso emprego, pela nossa saúde, pela família. Eu gosto, gente. É uma coisa particular minha também, que eu gosto de estar sempre agradecendo algo sem ser material. Porque, por exemplo, obrigado pela minha família, obrigado pela saúde, obrigado. Você entendeu? Porque não vou já chegar a agradecer, obrigado pelo meu carro. Na minha opinião, eu acho assim, que se não for a nossa saúde, não for Deus que dá o nosso fôlego de vida, se a gente não tiver a nossa família, nada vai fazer sentido. Então, por isso que eu agradeço sempre por essas. Eu sempre começo por, né? E aí depois eu vou agradecendo pelo algo material, pelo carro, pela casa, pelo os bens que a gente vem adquirindo, pelo dinheiro que entra todos os dias, pelo nosso trabalho, enfim, eu vou colocando. Aí logo após eu escrevo já, eu agradeço o que eu não tenho ainda. Então assim, todo mundo, se vocês olharem meus vídeos anteriores, assistirem, vocês vão saber que eu ainda não sou mãe. Então, assim, é um sonho nosso. Então, eu já agradeço pela minha família completa, né, pela vida da minha filha, pela vida do meu filho. Não sei, apesar de eu ter sonhado, né, que, que eu tinha uma menina, mas eu agradeço pelos dois, né, já que são gêmeos. E eu agradeço, eu vou agradecendo. Quando chegar no fim, você escreve. Eu tenho o hábito de escrever
Obrigado, gratidão, né? E está feito, né? Porque está feito. Fechou. Amém. E aí, simplesmente coloco meu caderninho no canto. Gente, esqueço. Esqueço. Tem gente que fica, eu escrevi, eu. Não. Eu fui lá ler, as coisas não aconteceram. Não. Simplesmente deixa lá. Deixa. Quando você planta uma flor, quando você planta sei lá, às vezes você tem uma hortinha aí na sua casa, você planta uma cebolinha. Eu acho que você vai ficar olhando ela de longe ali, vai regar com cuidado e tal. Mas você vai ficar, vai, cresce, 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 cresce. Tua flor, cresce logo que eu quero apanhar a tua flor. Não vai ficar, porque você sabe que uma hora ela vai crescer, uma hora ela vai acontecer. Então essa é a nossa fé. E que você já plantou sua fé aqui, então agora você vai colher. Só que no tempo certo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que regar a sua bênção. Você tem que ir regando a sua bênção. Você tem que ir fazendo a sua parte. Você está procurando um emprego, você tem que correr atrás. Se você está querendo empreender, vai correr atrás. Não é? Eu tô querendo ser mãe. O que eu fiz agora? Eu tô começando uma dieta. Uma dieta. Eu tô, assim, eu preciso, na verdade, é o que eu preciso tomar vergonha na cara. Então, tipo assim, se eu não fizer minha parte, entendeu? Porque eu falo assim, eu preciso emagrecer. Não que eu seja muito acima do meu peso, mas eu tô acima do meu peso. E eu preciso emagrecer, porque eu não posso. Eu não posso ficar acima do peso porque eu tenho resistência insulínica e a resistência insulínica atrapalha engravidar. Então, assim, você vê que tudo vai encaixando? Que se a gente ficar na nossa cabeça, eu quero, e não age, você não age a teu favor, não age a favor de acontecer alguma coisa, e fica só esperando Deus agir. Porque aqui não coloco, assim, eu não coloco obrigado, porque eu falei Deus, eu sempre coloco Deus na frente. Eu coloco Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por isso, obrigada, Deus, por aquilo, obrigada. Eu sempre coloco Deus, porque tudo é para a glória dele. Não é caderno, não é folha, não é fé, não é nada. Entendeu? É fé, é o meu Deus, é uma forma que eu achei de me expressar a minha fé aqui. E acontece. Muitas coisas já aconteceram aqui no meu caderno. Eu vou contar mais experiência aqui. Eu já contei aqui nos outros vídeos, mas eu vou contar mais experiência aqui. Eu tenho muitas experiências com escrita de caderno. Caderno, carta para Deus. Eu não tô fazendo o caderninho da gratidão, caderno da fé. Você põe aí, põe o teu nome, bota, inventa aí na tua cabeça. Entendeu? Só faz. Só faz, não fica preocupada. Ai, nossa, se pegarem para ler. Ai, já, gente, olha, se pegarem para ler, tem alguma coisa aqui que vai sabe, te constranger? Alguma, nossa, não, esse é só pedido. Agora, se você vê que tem pessoas curiosas e tem a maldade, inveja que mora junto com você, porque tem pessoas próximas que não torcem pra você, esconde, põe dentro do guarda-roupa. Eu vivia em outro ambiente. Hoje eu sou casada, meu marido não mexe nas minhas coisas, ele nem tem tempo pra ficar. E outra, ele sabe que tudo que eu peço é em prol da casa, nossa família, nosso lar. Então não é segredo pra ele, não é segredo nenhum pra ele. Mas eu, por exemplo, eu já morei num ambiente que tinha bastante gente. E aí eu tinha que esconder. Eu escondia no guarda-roupa, debaixo das minhas roupas, dentro da gaveta, debaixo, lá no fundo da gaveta. É um pouco desanimador, porque quando você vai. Porque o ideal é ficar na tua vista, para você sempre ter um motivo para falar, não, ó, já vou escrever. Se ele tá escondido, eu vou falar para você. É complicado? É complicado. Só que você tem que ter. Você tem que ter opinião. Você fala, não, eu vou escrever, vou pegar firme, vou. Entendeu? Então, assim, procura fazer, só faz. Você vai ver as bênçãos seguindo. Olha, eu falo assim, gente,
Eu não troco minha oração por isso aqui, não. Não troco a minha leitura bíblica por isso aqui também, não. É joelho no chão e vamos embora. Tô falando que isso aqui é um ato que eu escolhi de fé que para mim funciona. Não é que funcionou, continua funcionando. Continua funcionando. E eu, como líder de jovens, líderes de mulheres ali da minha comunidade, ali da minha congregação, eu aconselho, eu falo, façam, sem medo, façam. Eu já contei aqui que o meu casamento, tudo que aconteceu comigo foi tudo, né, pela fé. Eu falo assim, tudo tem o tempo. Não aconteceu de uma hora para outra, mas aconteceu. O importante é não desistir. Porque se você começa e você não termina, que já aconteceu comigo também. Ah, mas ela sempre, desde sempre, todos os... Não, já desisti. Já. Eu já cheguei a comprar caderno de 10 matérias para mim falar, não vou desistir. E eu desisti no meio do caminho. Outra coisa também que eu não faço é comprar caderno grande. Na minha cabeça, caderno grande não funciona. O caderno grande, que tem muitas folhas, o ideal seria caderninho pequenininho mesmo. Entendeu? E tem todas as quantidades de folha que você vai precisar. Ah, mas se acabar o caderno, gente, não vai acabar o caderno. Eu te garanto que um dia que você faz não vai acabar o caderno. A não ser que você fique escrevendo. Que eu já fiz muito isso também. Entendeu? Eu ficava contando histórias pra mim. E isso é muito interessante. Quando você conta uma história que ainda não aconteceu, olha, você já manifesta ali o milagre antes de acontecer. É maravilhoso, você sente, parece que é de verdade. Ai, mas como é que você sente? Só se joga aqui. Quando você lembra de quando você lê livros, que você assiste filme, quando você assiste o filme, você não sente. Se você assiste o filme de terror, eu não gosto de filme de terror, eu não assisto filme de terror. Mas quando você assiste filme, você não sente a tristeza, às vezes você chora junto. É um filme, gente, é uma história. E quando você cria essa história que é sua, como que você não vai se emocionar com a sua própria história? Faz um enredo aí, ó, escreve, faz um texto, uma historinha sua aí que você quer que aconteça, e ela vai lendo, vai sentindo, vai se emocionando, entendeu? Um beijo você escreve. Tem uma outra dica assim que é muito importante que eu também já fiz e que funciona muito às vezes, e isso acontece bem rápido. É quando você escreve, por exemplo, ó, aconteceu isso comigo, hoje eu tô vivendo isso, aquilo, nananã, agradeço, sempre agradecendo a Deus, não esquece. Né, vai falando, de repente, aí você pega, aí você tira a folha e você guarda num lugar, por exemplo, antes de dormir, na tua cabeceira, dentro do criadinho, na gaveta ali, e toda noite você lê antes de dormir. Ah, mas precisa ler toda noite? Olha, você não ora toda noite? A hora que você acabar de orar, você for dormir, você dá uma lida e deita. O teu subconsciente, ele vai... Isso é neurociência, tá? Você vê, a gente tá falando de fé, mas a gente tá falando de neurociência também. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele não entende o ano que a gente tá. Ele não entende a idade que a gente tá. Ele não entende o mundo aqui que a gente tá vivendo. Ele não age dessa forma. Então, assim, o que você falar pra ele, deu. Então, ele vai dar um jeito de algo. Gente, é surreal. As coisas começam a acontecer de uma forma que você fala, gente, foi rápido. Vou gravar um outro vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo. Eu vou terminar meu café e vou gravar um outro vídeo falando sobre algo que aconteceu. Eu contei até pra minha irmã ontem. E foi assim, foi batata. Foi batata. Com uma outra, eles falam técnica e tal, mas pra mim não existe técnica. É uma outra forma de visualizar aí a bênção, tá bom? Eu vou acabar de tomar meu café aqui. Meu café até esfriou, mas por um bom motivo. Vou escrever,
né? Eu falei, eu não vou entrar em redes sociais, mas eu vou gravar esse vídeo antes de escrever para ensinar, entendeu? Para ensinar vocês, porque todo dia eu já teria escrito. Então, daqui a pouco eu vou contar a minha outra experiência. Umas 2 experiências que eu tive sobre isso aqui que eu tô falando. E realmente, gente, não tenham sombras de dúvida do que acontece. Não tenha sombras de dúvida do que acontece. Olha, se você tiver fé, que é uma coisa que ninguém tira de você, é a sua fé. Mas ninguém tira. Ninguém. Então, se você tiver com esse pensamento, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu não vou desistir. Mas, olha, não vai demorar meses para cumprir, para acontecer o que você está pedindo. Não vai demorar meses. E o que eu fiz não demorou, nossa, gente, acho que não demorou 20 dias. Não demorou 20 dias. Deixa eu terminar aqui, vou escrever, vou agradecer. E já vou agradecer vocês também por estar assistindo os meus vídeos. Eu comecei agora, há pouco tempo, e tem muitas coisas, eu não sei falar direito, eu não sei expressar, às vezes eu falo coisas que às vezes falo, nossa, eu devia ter falado diferente, mas eu tô buscando perfeição, sim, tenho que buscar um aprimoramento para gravar vídeo, para falar bem, para expressar melhor. Só que o mais importante que eu quero passar aqui é o meu conteúdo do que eu aprendi. E faz anos que eu estou assim incomodada de contar as minhas experiências, os meus testemunhos, a minha trajetória que vai servir de exemplo para muita jovem, para muita moça, muita mulher, entendeu? Então assim, fique aqui comigo no meu canal, se inscreva. Se você tiver alguém que né, tem o mesmo pensamento, porque a gente tem esse também, a gente tem que ter uma vibe aí de amizades que colaboram com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa, compartilha com eles juntos. Que não adianta você conviver com pessoas que pensam diferente, não vai dar certo. Eles vão te puxar para trás e às vezes vão parar a sua fé. Isso é uma coisa também que eu quero comentar aqui. Então, fique comigo aqui no meu canal, se inscrevam e curtam meu vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. E vamos com fé, em nome de Jesus, que já deu tudo certo. Amém? Deus te abençoe.